Você pode fechar os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse privilégio, Senhor, que temos de estar expostos à Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque há uma porção para o dia de hoje, há uma medida do Senhor para o dia de hoje, para as nossas vidas. E desde já, Senhor, nós queremos declarar o nosso coração totalmente rendido à Tua palavra, aberto para a Tua palavra. Senhor, nós declaramos a luz da Tua palavra entrando em nós, Senhor, iluminando o nosso entendimento para que venhamos compreender mais de Ti, Senhor. Nós recebemos a Tua palavra, Senhor, declaramos os nossos ouvidos espirituais abertos, porque nós queremos ouvir a voz do Pai, a voz do Senhor, Pai. Desde já, Senhor, nós declaramos o nosso coração aquietado, rendido, Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor, ó Pai. Queremos receber do Senhor nessa hora. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo, o Espírito que é o nosso consolador, que é o nosso amigo, que é o nosso encorajador. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo conhece o coração do Pai e Ele revela a vontade do Senhor ao nosso coração. Senhor, Tu tens a liberdade neste lugar para fluir. Espírito Santo, toma o Teu lugar aqui, Senhor. Toma o Teu lugar, Espírito Santo. Senhor, nós declaramos que este lugar é um lugar de cura, é um lugar onde o Senhor tem a liberdade para se manifestar, é um lugar onde o Senhor tem a liberdade para fluir através do Teu Espírito Santo. Senhor, nós declaramos o nosso amor, a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Igreja, então, antes de irmos para a palavra, eu quero apenas ressaltar aqui de antemão que no mês de maio, na verdade no último sábado de maio, é dia 29 de maio, é um convite especial para as mulheres. No dia 29 de maio, nós estamos preparando já um culto das mulheres. Isso é num sábado, o horário, os detalhes ainda serão passados, ok? Mas para que você já possa deixar aí esse dia reservado na sua agenda, um culto especial para as mulheres. Nós estamos aí já nos preparando para isso. E algo muito importante também é que este culto de mulheres, ele será evangelístico. Ou seja, não é só para você receber, você vai trazer alguém junto com você, para que essa pessoa receba também. Amém? Então assim, queridas, ore, coloque diante de Deus essa pessoa que você quer trazer. Não sei se é do seu trabalho, não sei se é da sua família, mas enfim, o Senhor sabe. Então, já vá preparando aí o teu coração, o coração dessa pessoa, para que ela possa vir com você. Nós vamos fazer o convite, nós vamos, trazer mais detalhes, mas a princípio, eu estou trazendo apenas para você já reservar essa data. Amém? Dia 29 de maio, mês que vem. Queridos, então vamos para a palavra. E o título dessa mensagem, Deus, na verdade, Ele colocou também para mim, Ele me deu essa mensagem, mas Ele me deu também o título dessa mensagem, que é Valorizando o Acesso. Valorizando o Acesso. E o primeiro ponto, então, dessa mensagem que eu quero trazer para vocês, o primeiro ponto dessa mensagem, Jesus veio restaurar o relacionamento. Eu vou repetir para você. Jesus veio restaurar o relacionamento. Amém? E nós vamos então fazer uma leitura no livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 1. Isso, eu pedi para colocar na versão NVI. Hebreus 9, verso 1. Todos aqui? Amém? Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. E por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. E nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente, diz o autor de Hebreus. Verso 6, continuando.
Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, e é aqui que eu quero chamar a tua atenção, no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano e nunca, sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Pronto, até aqui, até o versículo 7. Queridos, quando nós lemos a carta de Hebreus, a epístola de Hebreus, ela foi destinada para a igreja, para que o povo se mantivesse firme na fé. E essa carta, ela contém bastante relatos da antiga aliança, da necessidade que o homem tinha de sacrificar animais. Mas a ênfase principal do livro de Hebreus, dessa epístola, ele dá ênfase na nova aliança. Na verdade, na superioridade desta nova aliança agora em Cristo Jesus. Então, nesse trecho que nós lemos aqui, ficou bem claro que apenas o sumo sacerdote, ele podia entrar por detrás do véu, o lugar chamado Santo dos Santos. E nós precisamos entender, queridos, que este lugar onde estava a Arca da Aliança era a expressão máxima da habitação de Deus. Era ali que Deus se manifestava. A Bíblia diz que Deus, ele aparecia, ele se manifestava numa nuvem em cima desta arca. Então, era um lugar muito temível pelo homem. E apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava neste lugar. Este um dia é chamado também de o dia da expiação. Não é uma palavra muito comum para nós não usamos muito hoje em dia, mas expiação, ele significa exatamente buscar o perdão de Deus. Então, na antiga aliança, era necessário que um homem exercesse todo um ritual. O sumo sacerdote precisava tomar banho, se lavar, se banhar, vestir toda uma vestimenta, toda ornamentada para entrar e oferecer um sacrifício primeiro por ele mesmo e depois pelos pecados do povo. Uma vez por ano, uma pessoa representava e entrava naquele lugar específico. Então fica bem claro que aquele lugar não era um lugar de livre acesso. Estão comigo? Muito pelo contrário. Aquele lugar era um lugar de acesso restrito. Acesso restrito, ou seja, somente uma pessoa autorizada pode entrar naquele lugar. E a lei era bem clara quanto a isso, de que ninguém podia chegar naquele lugar. Se uma pessoa, por iniciativa própria, quisesse chegar naquele lugar, ela morria, ela era condenada à morte. Então, não era um acesso livre, era um acesso restrito. Então, o homem, queridos, eu estou falando aqui na antiga aliança, antes da cruz. Então, o homem, ele não podia se relacionar com Deus. Veja que precisava de uma pessoa. O homem, ele não tinha mais esse acesso a Deus. O homem não podia mais se relacionar com Deus por causa do pecado. Vamos para Romanos 5,12, vamos caminhando aqui. E nós vamos compreender, então, aonde nós queremos chegar. Romanos 5,12. Quando o pecado entrou no mundo, por meio de um homem, e este homem é Adão. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. O pecado entrou na raça humana inteira. Romanos 5,12. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Você lembra lá em Gênesis, quando Deus deu a ordenança para o primeiro casal, Adão e Eva? E Deus foi muito bem claro. Deus foi bem claro com eles, dizendo: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa árvore vocês não comerão, porque se comerem, certamente morrerão. Esta foi a palavra de Deus para Eva, para Adão. Mas você conhece a história e sabe que eles desobedeceram a Deus, se renderam ao convite de Satanás e comeram do fruto.
E essa desobediência do homem gerou a morte. Por causa da desobediência de Adão, por causa do pecado de Adão, a morte entrou. E morte, nesse contexto, queridos, é exatamente separação. Ou seja, Adão tinha relacionamento com Deus. Adão tinha comunhão, tinha livre acesso com Deus. Mas quando Adão desobedeceu a Deus, agora o pecado entrou no mundo para todos. Por causa do pecado de um, todos pecaram. Então este relacionamento agora com Deus, ele foi comprometido. Este relacionamento com Deus agora foi rompido por causa do pecado. Em Isaías 59:2, a Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de Deus. Ou seja, por causa do pecado, Deus não compactua com o pecado, Deus não tem vínculo algum com o pecado, Deus é santo, amém? Então Deus agora, por causa do pecado, ele não podia mais olhar para o homem. Porque quando Deus olhava para o homem, agora Deus enxergava o pecado. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. O pecado separa a humanidade de Deus. Porque havia uma culpa agora sobre o homem. Havia uma dívida agora sobre o homem. E o homem então buscou por várias formas, por várias tentativas, queridos. O homem buscava então agora agradar a Deus e se tornar justo diante de Deus. Então o homem buscava meios de agradar a Deus e de ser justificado agora diante de Deus, mas através do seu próprio esforço. Através da sua própria força, através do seu desempenho, através do seu comportamento, o homem queria agradar a Deus a ponto dele poder agora se tornar justo diante de Deus. Mas é impossível. É impossível, não há capacidade no ser humano, não há nada que o ser humano possa fazer, não há obras boas o suficiente que eu e você possamos fazer para nos tornar justos diante de Deus. É impossível. E nós vamos ver lá em Gálatas 6:12, 2:16, desculpa. Outros versículos falam exatamente isso, mas eu escolhi esse daqui, Gálatas 2:16. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano, ele não pode ser justificado pela prática da lei. Ou seja, havia uma tentativa do homem de cumprir a lei. E a lei, com todos os seus preceitos, com todos os seus mandamentos, a lei, ela não conseguiu formar um justo sequer. A lei não conseguiu santificar ninguém. A lei não conseguiu justificar ninguém. Havia uma tentativa do homem de agradar a Deus. Mas por mais que o homem fizesse, por mais que ele se comportasse, por mais que ele se esmerasse, as suas obras não eram capazes de tornar o homem justo diante de Deus. Vocês estão entendendo? Pela capacidade do homem é impossível. O relacionamento com Deus estava comprometido. Porque todos pecaram. Por causa do pecado de um, todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Mas a boa notícia que nós temos é que o Senhor enviou a solução para o pecado da humanidade. Amém? Essa é a boa notícia. A solução o Senhor enviou através de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Amém? Aleluia! E é aqui que eu quero chegar, queridos. Eu caminhei para que a gente pudesse entender, né, a maravilha da obra do Senhor. Então, o homem, para se tornar justo, somente através de Jesus, da obra completa, da obra perfeita de Jesus. Um dos propósitos da cruz, um dos propósitos de Jesus ter morrido na cruz, foi porque ele veio para restaurar este relacionamento que havia sido rompido.
Através de Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, ele nos religou com o Pai. Estávamos afastados, não podíamos nos relacionar com o Pai. Mas através de Jesus, se você reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador, agora você tem esse acesso livre. Não é mais um acesso restrito, porque através de Jesus agora, ele rasgou o véu e eu posso entrar agora com liberdade na presença de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus é maravilhoso. Por esse motivo, no Novo Testamento, nós vamos ver o Novo Testamento apresentando Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote. O verdadeiro sumo sacerdote. Eu quero ler Hebreus 4:14, que diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Jesus, o único e perfeito sacrifício, através dele e somente através dele, o homem se torna justo diante de Deus. Somente através dele. Lembra que eu comentei lá no Antigo Testamento? O sumo sacerdote, ele oferecia um sangue alheio. Ele oferecia um sangue de animal, um sangue de bode, um sangue de touro. Mas esse sacrifício não era perfeito, esse sacrifício era falho, era ineficiente, era temporário. Porque precisava de ano em ano se repetir. De ano em ano, o sumo sacerdote precisava oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Mas Jesus, ele é o sacrifício perfeito. A obra é completa. É um sacrifício que não precisa se repetir. A obra de Jesus é perfeita e é completa. E é somente através do sangue dele que nós podemos agora ser limpos, ser purificados dos nossos pecados. Queridos, e algo que eu também quero falar aqui. Na antiga aliança, quando o sacerdote sacrificava o animal, o pecado do homem era apenas coberto. É apenas coberto. Agora, através da obra de Jesus, da obra da cruz, os meus e os teus pecados, eles são apagados. E deles o Senhor não se lembra mais. Aleluia! Que maravilhoso. O problema é que eu e você lembramos dos nossos pecados, mas Deus não se lembra mais. Através dessa obra maravilhosa de Jesus. Queridos, Jesus veio para restaurar o relacionamento meu com Deus, o teu relacionamento com Deus, o relacionamento do homem com Deus. Amém? Então agora nós somos aprovados por Deus, nós podemos chegar na presença de Deus sem culpa, não mais com vergonha, porque agora o acesso é livre. Amém? Vocês estão comigo? Vamos adiante. O segundo ponto, então, agora, ainda falando deste relacionamento com Deus, é que nós somos a morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo. E eu quero falar uma história aqui, nós não vamos ter tempo de ler, a história é um pouquinho extensa, mas pode deixar engatilhado ali em João 4, no verso 21. Eu vou apenas relatar aqui, dar uma pincelada para a gente lembrar da história. Eu quero falar para você de quando Jesus estava caminhando com seus discípulos. E vocês lembram que ele parou para sentar na beira de um poço? Vocês estão lembrados dessa história? Que daí uma mulher samaritana veio para tirar água do poço. E Jesus então pediu água para aquela mulher. Mulher, dê-me água de beber. E aquela mulher olhou assim estranho para Jesus e disse: como pode o Senhor, um homem judeu, pedir água para alguém de Samaria? E ali na sua Bíblia você vai ver que bem nessa parte está entre parênteses que havia um desentendimento entre o judeu, o povo judeu e o povo de Samaria. Eles não se relacionavam. Por isso que aquela mulher olhou tão estranhamente para Jesus. Enfim. E Jesus então disse para ela: mulher, se conhecesses o poder de Deus e quem verdadeiramente te pede água, você é que me pediria e eu te daria água viva. Estão lembrados dessa história? Mas eu quero ir mais adiante, eu quero chegar num ponto específico. Que é tão interessante que essa mulher, ela entra num assunto agora com Jesus. E ela diz o seguinte para o Senhor, para Jesus. Ela diz: olha, os nossos pais, os nossos antepassados adoravam neste monte.
Mas vocês, os judeus, dizem que o lugar certo para adorar a Deus é lá em Jerusalém. E Jesus então olha para aquela mulher e traz uma resposta maravilhosa para ela. É no verso 21. João 4, 21. Jesus diz assim para ela: mulher, creia em mim, creia nas minhas palavras. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é esses adoradores que o Pai busca. Amém? No próximo versículo, Jesus diz, no versículo 24, ele continua dizendo: Deus é espírito. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uau, que coisa maravilhosa que Jesus está revelando para esta mulher. Era exatamente aqui que eu queria chegar. Queridos, Jesus está compartilhando agora com esta mulher que o lugar físico não importa mais. Ele disse: mulher, é chegada a hora, e já chegou, que vocês não adorarão aqui, ali, não é nesse monte, não é naquele monte. Porque o homem precisava ir até Deus. Mas a notícia maravilhosa é que quando Jesus foi glorificado, o Pai enviou o Espírito Santo até nós. Aleluia! O Senhor veio até nós. Jesus está revelando algo para aquela mulher maravilhoso. É a nossa realidade. Jesus está dizendo que agora a adoração, minha e sua, ela não está mais vinculada a um lugar específico. Lembram que havia um lugar específico? Mas em Jesus, Ele restaurou o nosso relacionamento e agora Ele está dizendo que, ei, o lugar físico não importa mais. Você não precisa ir aqui ou ir lá para adorar a Deus, porque agora o próprio Deus habita dentro de nós. Aleluia! Aleluia! Que maravilhoso, queridos. O próprio Deus habita dentro de nós. Então eu e você, nós somos a casa do Espírito Santo. Você pode dizer: eu sou o altar de Deus? Sou o altar de Deus, porque o Espírito Santo habita aí, em você. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus se torna um com o nosso espírito, habitando dentro de nós. Aleluia! Então agora, queridos, não importa mais o lugar, mas importa como adoramos. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então agora nós podemos adorar não mais num lugar específico, mas você pode adorar a Deus na sala da tua casa, você pode adorar a Deus enquanto trabalha, na fila de um banco, na fila de um mercado, no seu quarto. Você pode adorar a Deus, não importa mais o lugar e aonde, mas em qualquer momento nós podemos adorar a Deus. Olha que grandiosa obra de Jesus. Como Ele é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor. Ele é maravilhoso. E além dele ter restaurado este relacionamento, queridos, eu e você agora, nós podemos entrar com liberdade na presença de Deus. Em Hebreus 10, 19, vocês estão comigo? Amém. A palavra diz assim para nós: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu que é a sua carne. Ou seja, eu e você, queridos, não precisamos mais ter medo de nos relacionarmos com Deus. Na antiga aliança, saiba que o sumo sacerdote, quando ele entrava naquele lugar, ele entrava com medo terrível, medo de morrer, porque Deus precisava aceitar a oferta dele, senão ele morria. Mas a Bíblia diz que eu e você agora, em Cristo Jesus, pelo novo caminho, nós podemos entrar com liberdade. Nós não precisamos mais ter medo de nos relacionar com o nosso Pai. Entre com liberdade, entre com ousadia na presença do Senhor. Então, quando você estiver orando, você pode dizer: Pai, eu entro na tua presença com liberdade. Porque o Senhor não vê mais os meus pecados. O Senhor não vê mais as minhas imperfeições, as minhas falhas. Agora o Senhor me enxerga através do sangue de Jesus. Receba, querido, o perdão dos seus pecados através do sangue de Jesus, somente através dele.
Não importa onde você foi, não importa com que você se envolveu, não importa onde você esteve, receba o perdão do Senhor e não tenha medo de se relacionar com Deus. Receba esse perdão. Infelizmente, há muitos nascidos de novo, receberam o Espírito Santo, estão se privando de se relacionar com Deus, de ter comunhão com Deus, porque estão levando uma culpa do passado, do pecado. Mas Jesus já pagou esse preço. Jesus já sofreu por nós. Por isso, receba esse perdão maravilhoso de Jesus e se relacione com liberdade na presença do Pai. Aleluia. Não tenha medo, queridos. Deus não vai te acusar, porque Deus não é acusador. Deus não vai ficar apontando as tuas falhas. Ele não é acusador. Deus não vai pesar a mão sobre você, sobre os teus erros. Deus é amor e Deus te ama. Deixa eu falar algo para você. O fato de Deus nos amar não tem nada a ver com as nossas condições. Deus nos ama, Ele estabeleceu assim. Ele quis assim. Ele definiu assim. Deus nos ama. Então essa condição de Deus nos amar, entende que não tem nada a ver com a gente, é totalmente Ele. Ele decidiu te amar. Então receba esse amor, receba esse perdão e desfrute dessa presença maravilhosa. Não há nada que eu e você possamos fazer para Deus nos amar mais. Não existe. O amor dele está definido por nós. Como também não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. O amor dele já está definido sobre nós. Amém? Receba este amor, receba esse perdão de Deus e se relacione com liberdade. A minha pergunta é, o filho tem medo de conversar com o pai? Precisamos saber qual é a nossa posição, nós somos filhos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Por isso o filho não tem medo de conversar com o pai. E se tiver é porque tem alguma coisa errada. Mas o filho tem prazer de se relacionar com o pai. Nós somos filhos. Somos filhos. Eu quero ainda ler mais um versículo aqui. Tito 3, 4, 5. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens. Queridos, quando manifestou a bondade e o amor de Deus pelos homens? Através de Jesus. Quando o Senhor Jesus foi enviado, Deus provou ali todo o seu amor por nós. O amor dele foi manifesto. Continuando, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Foi o que nós falamos até aqui. Não é pelas nossas obras, não é pela nossa própria justiça, mas é devido à sua misericórdia. A misericórdia de Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso é a graça do Senhor. Muitas vezes nós pensamos, eu não mereço, eu não tenho coragem de pedir nada para Deus. Mas Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai e Ele deseja que a gente se relacione com Ele com um relacionamento de filho. Você é digno. Você é justo. Não por causa de você, mas por causa de Jesus na tua vida. O sangue de Jesus que nos cobre. Amém? Aleluia. Então Jesus veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. O Pai nos enviou o Espírito Santo. Podemos nos relacionar sem medo. Podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Amém? E vamos caminhando então agora para o terceiro e último ponto que eu quero colocar, que é o título dessa mensagem, valorizando o acesso. Valorizando o acesso. Queridos, então, nós conhecemos o caminho. Nós sabemos como nos achegar diante deste trono de graça. Nós sabemos. A pergunta para nós nessa noite é se nós temos valorizado esse acesso. A pergunta que eu faço para mim, que eu faço para você, é se de fato nós temos dado valor a esse acesso.
para nós não custou nada, foi de graça. Mas para Jesus custou a sua própria vida. Para Jesus custou uma coroa de espinho, custou as chicotadas. Para Jesus custou o peso de uma cruz, e não somente o peso de uma cruz, mas o peso dos meus e dos seus pecados e das nossas enfermidades e das nossas maldições sobre ele. Para Jesus custou os seus pés e as suas mãos pregados naquela cruz. Custou a sua carne moída, por amor a mim, por amor a você. Para Jesus custou todo o seu sangue vertido naquela cruz. Jesus suportou cada minuto de sofrimento por amor a mim e por amor a você, para nos restaurar o relacionamento com Deus e com o Pai. Queridos, eu sei que é uma mensagem para nós realmente pensarmos, eu sei disso. Nós estamos valorizando o acesso que Jesus conquistou para nós? Você pode dizer assim: este acesso, diga com fé, este acesso é um privilégio. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Este acesso é um privilégio. Porque quem não conhece esse caminho, quem não conhece esta porta, Jesus, está desesperado. Os perdidos não conhecem este acesso, eles não têm esse acesso. Por isso que é a minha missão e a sua missão de mostrar para eles, de falar para eles, que o único meio de chegar até Deus Pai é através de Jesus, porque somente Ele é a porta, somente Ele é o caminho. Por isso, é um privilégio meu e seu que conhecemos a verdade, de poder entrar com liberdade na presença de Deus. Esta é a palavra para nós nessa noite. Igreja Resgate, valorize o acesso. Igreja Resgate, valorize o acesso que Jesus conquistou para nós. Amém? Eu peguei um salmo aqui, o Salmo 42:2, que diz assim: a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista está dizendo: quando que eu poderei entrar para me apresentar a Deus? Pronto, eu e você somos filhos, nós podemos. Aleluia! Muitos desejaram ter essa posição de filhos, eu e você temos. Por isso, valorize esse acesso. Valorize esse acesso. E eu quero ainda, então, já estou caminhando aqui para encerrar. Eu quero ainda fazer uma leitura que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, no verso 21. São as palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: estão comigo aqui, queridos? Já estou encerrando, tá? Mateus 7, do 21 a 23. As palavras de Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uau! Cada vez que eu leio essa passagem, queridos, eu reflito muito na minha vida. O meu coração se enche de muito temor. Para mim, é uma das palavras mais duras que Jesus falou. Mas a dureza dessa palavra, ela está exatamente para aqueles homens que imaginavam estar fazendo a vontade de Deus, mas serão surpreendidos com um nunca vos conheci.
Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Jesus dirá: nunca vos conheci. Talvez você possa pensar assim: mas como? Jesus não me conhece pelo nome? Jesus não conhece até mesmo cada fio do meu cabelo? Sim. Mas esse conhecer que Jesus está falando aqui é um pouquinho mais amplo, é um pouquinho mais profundo do que simplesmente conhecer. E eu quero falar para você que o significado dessa palavra aqui, que Jesus está falando, que eu não os conheço, é o mesmo significado de intimidade. E exatamente aquela intimidade do casal, entre a esposa e o marido, Jesus está falando exatamente dessa intimidade. E eu quero ler só mais um versículo, nós vamos ligar aqui, fazer uma ligação e vai ficar mais fácil da gente entender. Lá em Gênesis 4:1. Eu peguei apenas um versículo aqui para dar um exemplo para vocês. Sobre essa palavra, o significado dessa palavra. Está ali? Eu peguei essa versão ali que diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Qual é a palavra que diz ali? E conheceu. Então, esse conheceu, queridos, não é um mero relacionamento. Adão, prazer, Eva, Eva, prazer, Adão, né? Não é esse conhecer nosso que nós usamos. Esse conhecer aqui é intimidade. Ou seja, Adão conheceu Eva, Adão se relacionou com Eva. Adão teve intimidade com Eva e ela concebeu, ela engravidou e ela teve filhos. Então, esse conhecer de Jesus, de que muitas pessoas serão surpreendidas por esta palavra, é que Jesus, queridos, muitos vão chegar na presença de Deus e eles vão apresentar uma lista enorme de coisas que fizeram. Coisas boas. Expulsamos demônios em teu nome, profetizamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome, coisas boas. Mas, queridos, eu e você, nós precisamos cuidar muito para que na nossa caminhada a gente não venha apenas se importar com aquilo que fazemos. Isso é muito perigoso. Entenda bem, nós precisamos fazer. Amém? Precisamos fazer, precisamos trabalhar para o Senhor, para o reino. Ele nos chamou para boas obras, Ele nos habilita para as boas obras. Mas, querido, isso não pode ser a essência da nossa vida. Muitos chegarão na presença de Deus e vão apresentar um currículo para Deus. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. E se eu pudesse usar as minhas próprias palavras, parafrasear essa fala de Jesus, é o mesmo que ele dissesse assim: eu não tenho intimidade com você. Você não tem intimidade comigo. Apartai-vos de mim. Por isso, queridos, valorize o acesso. Valorize o acesso. De estar na presença de Deus, de se relacionar com Deus. Sabe? De no seu dia, ter aquele momento de sentar, aquietar o teu coração, ouvir Deus, a voz de Deus. Treinar o teu ouvido para ouvir a voz de Deus, porque tem muitas vozes falando. Mas nós precisamos nos aquietar e ouvir a voz de Deus. Valorizar o acesso, porque muitos chegarão na presença de Deus com muitas coisas que fizeram, mas isso não é a prioridade na nossa vida cristã. A prioridade é o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Queridos, e eu e você, nós não teremos desculpas para apresentar para Deus, porque nós estamos expostos a essa verdade, a essa palavra. Então não haverá desculpas nem para mim, nem para você, porque a verdade está chegando para você, de que é necessário o nosso relacionamento com Deus. E quanto mais achegados a Deus, quanto mais nos relacionarmos com Deus, quanto mais meditarmos na palavra, deixa eu dizer algo para você, mais forte você estará. Mais forte você estará. Sabe aqueles dias que parece que tudo virou de perna para o ar? Aquele dia que você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida. Sabe quando as lutas vêm, quando as tribulações vêm, porque ela vem para todos? Quanto mais fundamentado no relacionamento com Deus, quanto mais fundamentado na palavra de Deus, mais forte nós estaremos, mais firmes nós estaremos para suportar
Não tem outro caminho, queridos, não tem outro jeito. Então essa expressão conhecer, ela está carregada exatamente disso, de um sentimento íntimo, como o marido e a esposa, né? De amor, de confiança, de um envolvimento intenso. Amém? Cuidado com as distrações. Cuidado. Nesse tempo que nós temos vivido hoje, eu já estou encerrando, nós temos muitas vozes, muitas coisas que querem nos distrair. Não apenas roubar o nosso tempo, mas também roubar a nossa mente e o nosso coração. Porque sabe quando você se expõe demais na frente de um negócio? Sabe quando você se expõe demais, assiste demais, vê demais, lê demais? Isso entra na nossa mente. E quando eu dou muita ênfase para isso, quando eu penso demais nisso, quando eu assisto demais isso, quando eu vejo demais isso, isso entra no meu coração. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Cuidado com as distrações, queridos. A palavra para nós hoje é: valorize o acesso. Igreja Resgate, meu irmão, minha irmã, valorize esse acesso que Jesus conquistou para nós. Então a questão é: quanto tempo nós temos dedicado realmente para Deus? De devoção. E eu não estou falando quantidade, eu estou falando qualidade. Tempo de qualidade para Deus. Aleluia. Eu vou pular uma parte aqui que eu quero só encerrar então. Acho que meu tempo aqui já passou. Queridos, não esqueça então de que Jesus morreu por você, para que você tivesse acesso ao trono da graça. É um presente de Deus para nós. Valorize esse acesso. Se relacione com Deus através da oração e através da palavra. Não deixe isso passar batido na sua vida, não. A sua vida de oração firme e forte se constrói com esses pilares: oração e leitura da palavra. E vai ser uma decisão sua. Não depende do meu marido, não depende do meu pastor, não depende do meu líder, não depende de ninguém. Depende apenas de mim, depende apenas de você. É uma decisão sua. Adapte a sua rotina, adapte a oração na sua rotina, adapte-se à meditação da palavra na sua rotina. E você vai ver as coisas mudarem, as coisas acontecerem na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Amém? Amém, queridos? Vamos encerrar aplaudindo o Senhor Jesus e a palavra dele? Amém?